Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula e obrigado sempre por vocês. Hoje eu vou fazer uma aula, eu vou falar sobre o ruído e a granulação. Mas antes eu vou mostrar aqui sobre os pontos por polegadas, porque esse já não é o primeiro que vem contestar, né? E algumas pessoas, assim, então, eu não sei, eles estão tentando pegar erros muito pequenos ali, que não são nem erros, são falta de compreensão delas próprias, né? Falta de pesquisa delas ali para ver se elas realmente estão certas e normalmente elas estão erradas, né? E agora nesse últimos dias aí apareceu um ali que está contestando ali, dizendo que eu estou errado ali, falando pontos por polegadas. Eu estou aqui com o Wikipedia aberto, eu estou em inglês aqui porque é a fonte original, né? É a fonte primária da informação. Então, como está em inglês, já não foi nem traduzido ainda. Eu vou mostrar aqui, ó, essa definição points per inch aqui, ela não tem porque o Wikipedia apareceu depois disso, né? A indústria gráfica e a fotografia analógica usava pontos por polegadas, esses points per inch em inglês, que é o PPI aqui, né? Points per inch sempre foi usado e sempre foi usado como PPI. Depois apareceu os pixels. E o que é um pixel? Pixel está aqui com esse que está em português. Ele é a aglutinação, né, das duas abreviações aqui de picture e element, né? E pix em inglês e o EL do element aqui que virou pixel. Cada pixel, o pixel é usado mais no monitor das telas aí da televisão, porque o pixel ele é sempre composto por esses três pontos aqui, né? O verde, vermelho e azul, que é o RGB. Então, cada pixel tem essas três cores, e como a gente viu na régua, na outra aula ali, a régua na tela ali, nessa minha tela aqui, a cada milímetro tem 4 pontos de pixels, né? Então, é a mesma coisa, na verdade, né? E aqui, esse aqui tem o ruído da imagem, que também está em inglês. Aqui também, ó, tem em DPI, que é o dots per inch, né? Que é o pontos por polegadas, que no final é exatamente a mesma coisa e não tem como mudar isso. Não tem... Eu não estou errado falando points per inch porque sempre foi usado, né? E foi mudando de rótulo. Depois apareceu o dots, porque dots é um ponto também, né? E é mais curto de escrever, né? Tem algumas pessoas assim que estão pegando aqui nessas coisas assim que nem estão erradas, né? E estão falando que estão erradas e elas mesmas não procuram saber se elas estão certas ou não. E eu coloquei aqui no Wikipedia só para não ter esse confronto depois. Aí se você quiser confrontar, então você confronta com o Wikipedia aqui, fala para eles que eles estão errados aqui e que tem que trocar isso, né? E essa contagem do pixel, ela também não se faz em polegadas, porque ele fica muito pouco ali, né? E na tela do computador ele sempre faz nesse estilo aqui, ó, 1024 por 728. Então significa que tem 1024 linhas na vertical e 768 linhas na horizontal. E dividindo cada cruzamento desse aqui sendo um pixel. E aqui, né, multiplicando os dois vai dar 786 mil pixels e 432, então dá 786K, né? E aqui vamos entrar agora no ruído da imagem e o que é granulação. Eu acho que existe uma confusão nisso e acho que é melhor a gente explicar aqui pelo Wikipedia, mesmo que eles me bloqueiem depois, mas eu acho que não vai acontecer. E vamos explicar por aqui, ó. Aqui já diz, ó, originalmente o significado de ruído é e ainda é um sinal que ninguém quer, né? É um sinal interferindo na transmissão, né? E são flutuações elétricas, como diz aqui, né, nos sinais recebidos pelas rádios AM. Essa é a definição original da palavra ruído, noise em inglês, né, para esse tipo
de interferência, né, na nossa fotografia hoje em dia, né? O ruído é uma interferência e não a granulação. Então começa aqui, né? Então era essa interferência que dava nas rádios AM, que estava nessa transmissão, aparecia os ruídos antigamente, fazia os chiados e tudo, né? E na fotografia é uma variação do brilho e da informação da cor aleatoriamente na imagem. E é usualmente um aspecto do ruído eletrônico. Ele pode ser produzido pelo sensor e pelo circuito do scanner ou da câmera digital. E aqui, o que a gente vê aqui é diferença em granulações. Aqui é um grão muito pequeno e aqui um grão muito grande que a gente pode ver. Ó. Ele dá aqui a diferença da exposição foi de 10 segundos nessa aqui e a outra com uma luz melhor com 1/10 de segundo e aqui com uma luz pior. Então numa exposição de luz baixa, né, a foto vai ficar granulada, ela vai ficar com esse ruído no colorido aqui, porque ele precisa do RGB para produzir a cor branca, por exemplo. Então ele vai ficar mais aparente isso por causa da falta de luz. E esse aqui ele vai ficar com uma aparência melhor porque está melhor iluminado. E aí o sensor ou o filme não vai fazer tanto esforço para captar aquela baixa luz, enquanto nessa aqui o esforço é muito menor e muito mais rápido. E quando ele precisa de um esforço maior para captar essa luz, ele aparece esses pontos azulados, esses pontos maiores, mas isso é a granulação do filme também. Aqui vamos nessa outra de cima aqui, ó, que aparece uma foto bastante granulada aqui e aparece bastante. Isso aqui deve ser só um detalhe, né, de uma foto com 480, 78K, uma foto bem pequenininha e provavelmente foi ampliado de um detalhe de uma outra foto maior. A gente vê bastante granulação aqui por causa das partes escuras da foto e porque o sensor ele não conseguiu captar aquela luz baixa das sombras, então ele tenta fabricar aquilo e aí faz o que? Isso aqui é a granulação, esses pontos são os ruídos, mas o ruído mesmo é essa marca azul aqui, ó, que está aqui, essas marcas aqui que estão meio azuladas, assim, que ele tenta formar uma imagem, mas ele não entende como é essa imagem, então ele dá essa interferência no meio para ele tentar formar essa imagem ali, né? E ele não sabe o que é e acaba dando essas manchas na imagem. E o resto é granulação. Aqui nessas outras aqui eu também peguei essa aqui, ó, que foi uma foto que a gente fez para aquela aula lá de um comparativo. E aqui também a gente consegue ver, essa foto é com a Samsung com ISO 3200. Aqui a gente consegue ver um ruído aqui, essa parte aqui, ó, esses azuis aqui que meio que espalham aqui para fora, isso aqui é o ruído. Essas partes aqui, essas outras partes aqui é a granulação da imagem. A granulação, a diferença entre a granulação e o ruído é que a granulação forma a imagem que existe e o ruído ela forma uma imagem que não existe, ela põe uma cor aqui diferente porque ela não consegue perceber esse preto aqui que está no fundo e ele se confunde, dá uma interferência elétrica ali talvez, alguma coisa assim, e nessas partes quando a foto precisa, o sensor precisa fazer muito esforço para captar a luz, dá esses ruídos aqui e aparecem essas manchas meio azuladas, principalmente onde está o preto ou uma foto muito escura. O resto todo aqui é granulação. Aqui eu vou mostrar também, ó, essa foto aqui é com ISO 200 aqui que dá para ver aqui do lado, né? E é uma foto feita com a Samsung e do comparativo também. Aqui a gente consegue ver ISO 100, é um detalhezinho de um filtro do sensor, e a gente consegue ver bastante aqui dos detalhes. Aqui, ó, isso aqui é um ruído. Esse ruído aqui, ele se forma assim por causa desse brilho aqui, e o sensor, como sentiu esse brilho, ele expande ali, e isso acontecia com o filme também. Então esse brilho aqui vermelho não existe na realidade ali tão forte como é, né? E ele mostra desse jeito. A gente não consegue ver esse brilho
no original, né? Mas nessa foto eu ampliei aqui não pra gente ver isso aqui, mas a gente vai ver aqui a qualidade, ó, ISO 200. Para se formar a imagem aqui, ó, existem vários pontos pequenininhos aqui que é a granulação da foto. Então a gente consegue ver uma granulação pequena aqui, mas quando a gente entra nessa parte branca, a gente já consegue ver uma granulação maior, ó, nessa parte desfocada da imagem, a gente já consegue ver essa granulação maior. Ele granula mais aqui atrás por causa dessa mais ou menos ruído. E não é o ruído isso, mas ele tenta formar essa imagem desfocada. Então, como ele não tem uma imagem definida, que ele não tem linhas definidas, então ele define assim nesse desfoque para formar essa coloração que está no fundo. Então, esse ISO 200 aqui numa interna, ele granula o desfocado, mas o que está em foco fica com o grão normal ali de ISO 200 mesmo. E nada assim além disso. Dá pra ver a diferença aqui, ó, nessa parte aqui do vidrinho. A granulação tem um tamanho aqui em cima do vidro, e aqui no desfoque já tem um tamanho muito maior, que já é pelo menos 5 vezes maior do que está aqui em cima. Então esse desfoque é que dá uma granulação maior também, mas isso é normal e sempre existiu, e em qualquer câmera vai acontecer isso, mesmo que você tenha uma câmera de 40 megapixels. Quando você fotografar alguma coisa próxima e tiver uma coisa fora de foco no fundo, vai aparecer dessa forma também. E isso é uma coisa natural da fotografia, isso não é ruído, isso se chama granulação. Ruído é essa parte aqui, é essas cores mal formadas aqui que a câmera não consegue fazer, que ela consegue deixar, ela tenta fazer, mas existe uma interferência ali porque ela não consegue fazer essa leitura da luz assim apropriadamente. Então por isso cria esses ruídos. Aqui tem muito pouco ruído ainda essa foto, apesar de ser 3200. Aqui nem é, porque provavelmente uma parte de trás aqui da foto. Aqui é um ruído, aqui é ruído, e aqui tem um risco de ruído, parece. Eu não sei se é o risco, acho que é um risco mesmo. E isso aqui que é o ruído, e não esse tipo de granulação. Ruído é essa parte mal formada da imagem. E a temperatura do sensor também faz a imagem criar mais ruído, porque esse sensor, como a gente já deve saber, né, ele esquenta. Se você tem uma câmera de vídeo e se você ficar filmando muito tempo, você vai ver que a câmera fica quente, e isso, o que esquenta aí é o sensor, que ele precisa desse calor para captar a imagem, né? Então por isso que essas câmeras DSLR que filmam, elas não filmam além de 12 minutos, que eles não falam, mas todo mundo acha que é por causa dessa temperatura que o sensor chega. Ele tem que parar para dar uma esfriada para começar de novo. Então ele tem esse tempo limite por causa dessa temperatura do sensor, que é um dos fatores também que criam ruídos. E fora a interferência elétrica, eletrônica na câmera fotográfica, também pode criar ruído, porque todas elas são eletrônicas, né? E a gente usa esse tipo de equipamento, e a gente está cercado por ondas eletrônicas e de rádio e de tudo, né, por volta, e isso pode afetar a câmera. Normalmente são protegidas, mas pode existir algum outro tipo que afete também. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula, e clique no gostei se você gostou, comente, favorite e faça aquela pesquisa de preço nos nossos patrocinadores. Muito obrigado e até a próxima aula.